E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos que vamos, né? Hoje com povos pré-colombianos, mas dessa vez maias e astecas. Gente, só para a gente ir localizando a nossa linha de raciocínio do começo, meio e fim, até chegar onde a gente está, nos maias e nos astecas, vamos só relembrar algumas coisas. A gente está falando dos primeiros povos que ocuparam o planeta até chegar na América. Então vocês viram lá que naquela África, povos, os primeiros fósseis identificados estão ali. Vocês viram que na época do Paleolítico eles eram nômades, fazem várias conquistas, desde ficar em pé, aprender a falar, dominar o fogo, agricultura. Enquanto isso está acontecendo, eles estão ocupando a Europa, a Ásia, a Oceania, e vocês viram eles ocuparem a América. Chegamos na América com essas conquistas todas. Aí a história continua. A gente entra para o Neolítico, o desenvolvimento da agricultura, a agricultura sedentariza as pessoas, aproxima as pessoas, faz com que elas criem laços de família, laços de comunidade, de cidade. Essas cidades precisam de lei, ou seja, surge o Estado, os líderes. Isso para todo o planeta que já está ocupado, inclusive a América. E quando a gente fala da América, a gente fala de vários povos, desde pequenas tribos até grandes impérios na América. Os mais conhecidos impérios da América são os Incas, os Maias e os Astecas. Então é isso que eu estou chamando de linha de raciocínio, desde o comecinho da história até falar desses impérios pré-colombianos. Tudo bem? Por que pré-colombianos? Porque são povos que existiram nesse lugar muito antes de Cristóvão Colombo, por isso colombiano. Muito antes de Cristóvão Colombo chegar aqui. Tudo bem? Vamos lá então ver. Hoje a gente já viu Incas, vamos ver Maias e Astecas. São grandes impérios também aqui da América. Vamos ver onde eles se localizam, o que eles aprontaram. Os Maias primeiro. Bom, se a gente vai falar dos maias, a gente tem que falar o local. E o local é a Mesoamérica. Mezzo, quer dizer meio. Né? Então seria ali, a América Central. A gente não tem América do Sul, América do Norte, América Central. Na região da América Central, mais precisamente ali perto de El Salvador, sul do México, é onde os maias foram se desenvolvendo. Não é? Vários povos chegaram na América, iam se debatendo, iam se aliando, nessa história toda surgem os maias. E os maias vão crescer, formar suas cidades, vão virar um império que vai atingir o auge 900 anos depois de Cristo. Depois vai começar a entrar em crise. Não é? Então, quando os europeus chegam aqui no século XVI, 1400 e pouco, 1500, os maias já tinham atingido o seu auge já 400, 500 anos antes. Tudo bem? Já estavam estabelecidos aqui há muito tempo. Tá. Os maias politicamente. Lembra? Falamos sobre surgimento de cidade. Falamos de surgimento de estado. Só retomando. Lá na época do Paleolítico, pequenos aglomerados, pequenas vilas que crescem, viram cidades. Para organizar aquele grupo de famílias todos, precisa de lideranças ou de uma liderança que vai criar as leis, as regras. A palavra Estado com letra maiúscula quer dizer lei ou regra. Cidade-estado quer dizer que essas cidades maias tinham suas próprias leis, tinham suas próprias regras. E as lideranças, elas eram lideranças políticas, mas ao mesmo tempo religiosas. Não é? Então, muitas vezes elas eram entendidas como deuses na face da terra, além de elas mandarem politicamente. E esse poder que ela tinha, ela passava para o filho, para o neto, para o bisneto, etc. Ou seja, o poder era hereditário.
E é lógico que abaixo desse líder, desse chefe religioso, existe uma estrutura social. E existem os mais ricos e os camponeses, as pessoas mais simples. Essa elite é quem dominava as terras. Assim funcionava a política, de uma forma hierarquizada, né? Seguindo até o topo do poder, que era hereditário e que era político e religioso, dentro da cidade-estado. Economia, nenhuma novidade de novo. Agricultura, indígena, principalmente, eu sempre falo isso, milho, batata, mandioca, né? Em alguns pontos algodão, mas aqui agricultura é o maior destaque da economia dos maias, povos camponeses, né? Cultura. Primeiro, movimentos celestes. Então, os maias, eles faziam cálculos matemáticos, observações em torno do céu, para descobrir lá constelações do norte, do sul, dar seus nomes, calcular os seus movimentos, quantos dias, quantas semanas, quantos anos, perceber o que era Sol e o que era planeta de noite. As estrelas são sóis, cada um na sua velocidade dentro da sua constelação. E às vezes alguns planetas passando de frente para essas estrelas, que na verdade são sóis. Milhares de sóis aparecem à noite em forma de estrelas. Não é? O movimento do Sol da manhã, que é o nosso Sol, que em grego a gente chama ele de Hélio, também o fluxo e o movimento dele, todo esse movimento astronômico calculado matematicamente para perceber os ciclos do calendário maia. E isso tudo era feito para auxiliar numa coisa prática do dia a dia, que era a agricultura. Eles precisavam saber quando colher, quando plantar, quando era o tempo das águas, quando era o tempo das secas, para que as plantas recebessem a necessidade que elas tinham naquele período, naquela estação, naquele momento do ano. Por isso eles passavam a calcular. E aí a gente conhece o famoso calendário maia, né? Outros povos faziam isso também, tá bom, gente? Não é uma novidade. Os incas, os maias, os gregos, chineses, egípcios, todos os demais. Principalmente esses que se tornam impérios que têm calendários mais elaborados, né? Outra característica, politeísmo. Poli, vários, tel, Deus. Politeísmo, crença em vários deuses. Essas divindades, elas eram divindades da natureza, de novo, nenhuma novidade, né? Deuses da água, do ar, e eles representavam de uma forma antropomórfica. Antropo quer dizer humana, mórfica quer dizer forma. Antropomórfica é com forma de humanos, mas não só com formas de humanos, com forma de animais também. Então, zoomórficas, zoo de zoológico, animal. Mórfica, forma. Zoomórfica, forma de animal. Ou fitomórfica. Fito, planta. Fitoterapia, planta. Mórfica, forma. Fitomórfica, forma de plantas, muitas vezes. Ou com forma de água, ou misturado, animal com planta, animal com humano, aí é antropozoomórfico. Mas enfim, são só palavras decorebas para vocês entenderem isso aqui. A crença em vários deuses. Beleza? Olha lá. Que coisa linda essas pirâmides. Não são iguais às pirâmides egípcias, né? Mas esse é o modelo das pirâmides. Tá vendo? Tem uma floresta em volta, exuberante. Tem essa parte desses degraus, né? Tem degraus menores aqui nesse pavimento central, de onde as pessoas subiam para fazer seus rituais aqui em cima, aqui dentro,
e suas observações astronômicas num ponto mais alto do céu. E aqui as pessoas viviam nessa espécie de praça pública, né? Tudo bem? Então, assim, o povo dessa região desaparece depois do seu auge, lá em 900 depois de Cristo. Os historiadores não sabem ao certo o que aconteceu para poder afirmar, né? Se houve algum tipo de epidemia, se eles foram dominados em algumas batalhas e dominados por outros povos que abandonaram ou abandonaram simplesmente as cidades, em várias interpretações, né, históricas em relação a isso. A questão é que isso que foi abandonado, né, durante muito tempo, passa a ser reencontrado lá na frente, em 1492, 1500, pelos espanhóis que vão chegar nessa região, tal, e redescobrir isso tudo que a mata havia tomado, mas que é um indício do tipo de arquitetura, do tipo de religiosidade, do tipo de observação astronômica, do tipo de convivência que a gente imagina que acontecia entre os povos maias. Então, se você vê esse tipo de cena, maias. Agora vamos para os astecas. Os astecas ali, mais ou menos localizados na mesma região dos maias, Mesoamérica, América Central. Só que eles têm o seu auge não em 900 depois de Cristo, mas uns 200, 300 anos para frente, no século XII. Então vamos pensar a política dos astecas. Os astecas eles eram mais aguerridos, eles eram mais militares, né? Eram mais guerreiros. Eles conquistavam os povos vizinhos e a própria elite local, a própria aristocracia local, politicamente, ela era muito mais incisiva, muito mais firme militarmente. Era uma aristocracia composta por militares no domínio desses outros povos vizinhos. Só explicando aqui o termo aristocracia, aristói quer dizer poucos ou alguns, e cracia quer dizer poder. Então quer dizer que a aristocracia é o poder de alguns. Quem são esses alguns? Militares e sacerdotes. E muitas vezes militares sacerdotes, que se organizam de uma forma estrutural voltada para a guerra para conquistar os povos vizinhos. Quando eles conquistavam os povos vizinhos, eles cobravam tributos desses povos que acabavam se submetendo. Né? Era uma forma de conviver pacificamente se você fosse de um povo dominado. Você aceitava a derrota e pagava imposto para não ser escravizado muitas vezes. Capital, Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Economia, de novo sem novidade, por enquanto. Agricultura do milho, de verduras, feijão, algodão, mas aqui a gente tem a questão dos, opa, não queria ter mostrado, dos chinampas, ou rinampas, eu não sei o soletrar direito, né? Mas vamos abrasileirar, chinampas, ou canteiros flutuantes. Então eles produziam agricultura nesses canteiros flutuantes, chamados chinampas, plantando inclusive frutas. Olha isso, que coisa maravilhosa. Então, tem um rio, eles constroem aqui esses pequenos afluentes de maneira artificial. Tem aqui o chinampa, que é a terra, né, cercada. Coloca esses tronquinhos aqui para a terra não vazar. E lá eles produzem. Aqui esse asteca produzindo, preparando o solo. Aqui, ó, milho, verdura, umas frutinhas vermelhas. Isso aqui deve ser abóbora, né? E eles vão navegando de canoa, tanto para cuidar da terra, os tinampas, quanto para colher aquilo que já está na época de colheita. Beleza? Espero então mais uma vez que vocês tenham gostado. Valeu e até!